Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje nós vamos conversar sobre o livro Por Lugares Incríveis e algumas diferenciações que a gente pode observar com a adaptação do filme na Netflix. Bora conferir comigo? Então, gente, eu recebi o livro. O livro tá até aqui. Ele vem com essa jacket linda, que é da proposta da adaptação da Netflix, livro escrito por Jennifer Niven, que tem uma atualização na edição. Essa edição é a mais atual que a gente tem. E o que acontece? Eu assisti o filme primeiro. Então, eu não vejo muito problema com essa questão de assistir o filme primeiro, ler primeiro. Porém, nesse caso, teve um diferencial muito grande para mim. Por quê? Esse livro ele fala da história de Violet Markey e Theodore Fint, dois jovens, na faixa etária entre 16 e 17 anos. Violet é uma jovem que vem da Califórnia, vive um tempo em Indiana, e os dois se conhecem no livro, pendurados no parapeito da escola, da torre da escola. No filme, eles já se conhecem com ele correndo, porque o Fint ele luta o tempo todo para se manter acordado, se manter desperto, que é algo que é muito ressaltado no filme. Inclusive isso me incomodou de tal maneira a ir pesquisar o porquê dele estar tão se mantendo alerta o tempo inteiro. O cérebro dele não para o tempo inteiro. Uma das formas que ele tem é compor, outras ler, fazer diversas anotações em bloquinhos, em post-its, do que ele pensa, do que ele sente. Uma delas, muito marcante isso. E no filme, a cena inicial, a cena marcante do filme é justamente ele estar correndo para se manter desperto quando ele se depara com Violet Markey na ponte, justamente a ponte onde a irmã dela, Eleanor, sofre um acidente de carro com... Nossa, gente, a franja aqui, o cacho indo no rosto. Sofre um acidente de carro e ela ali está focada, concentrada naquele momento que ela está vivendo, e ele se toca de estar indo até ela e ele consegue retirá-la dali. No livro, como eu disse, a história é outra. Ele está o tempo todo ali chamando atenção no parapeito da torre da escola e de repente ele se depara com uma jovem loura linda, e que ele fala ali que os olhos dela marcam ele, não nesse momento, né, mas é uma coisa que ele ressalta: o cabelo louro, os olhos, a cor dos olhos, e ele faz de tudo para ajudá-la. Na história do livro, como ela é uma moça popular, uma moça querida, e ele é o Fint aberração, é uma outra marca que a gente vê muito forte, tanto no livro quanto no filme, e que por ela ser essa moça popular, ela acaba ganhando o rótulo, algo que também é muito marcante na história, de que ela foi a moça que salvou o Fint aberração. E na verdade não foi bem assim, as coisas foram acontecendo. Ele se toca com a postura dela, tanto no livro quanto no filme, e ele acaba se aproximando dela. Claro que, quando eu assisti primeiro ao filme, a adaptação da Netflix, eu acabei tendo uma impressão mais romantizada. Na verdade, eu assisti 3 vezes, eu andei falando isso no Instagram, andei fazendo várias postagens, falando em stories, e eu vi primeiro aquele clichê, aquele romancezinho água com açúcar, que na verdade não é a proposta do livro, que já foi publicado há um tempinho e que veio com essa força nesse momento. Eu esperei muito a adaptação e não esperava que eu receberia esse livro, e quando eu recebi eu fiquei muito feliz. Foi um ponto a mais para eu assistir ao filme. Porém, assim, a gente sabe que assistir a adaptações hoje em dia, hoje a gente tem visto tentarem se aproximar o quanto mais das histórias propostas nos livros. Jennifer Niven contribuiu, trabalhou nessa adaptação com o roteiro. Isso, em princípio, quando eu comecei a ler, eu até tentei ir justificando e pensando assim: não, mas ela escreveu, não, mas não dá pra gente em 1h e tantos minutos, quase 2 horas de filme, 1h50 mais ou menos, não me lembro ao certo, não dá pra colocar tudo. Realmente não dá pra se colocar tudo, mas a gente tem que tentar se conectar o máximo possível com a essência daquilo ali. E assim, algumas questões foram muito próximas, outras nem tanto. Uma coisa que eu observei também, assim, que ficou um pouco fora da realidade, do padrão da história contada por Jennifer Niven no livro, é a família do Fint. Isso aí é muito, assim, gritante. Isso é gritante ao extremo, porque no livro ele tem
a irmã dele mais velha, ele tem a mãe dele, assim, embora seja uma mulher de 41 anos, cansada, sofrida, porque foi abandonada pelo marido que vive com uma outra esposa, um ex-jogador, se não me engano, de beisebol, e que teve o seu momento de fama, mas que não era um bom pai, não era um bom esposo, e que acabou abandonando-a e vivendo com outra pessoa. Ela é uma mulher cansada, mas ela é uma mulher que tenta se fazer presente na história, ali no livro. E uma surpresa que eu tive também, como eu disse que assisti ao filme primeiro, para depois ler o livro, é que ele também tem uma irmãzinha de 8 anos. E no filme a gente só vê o Finch o tempo inteiro em contato muito imediato com a irmã, que trabalha, que vai para casa de amiga. Muito imediato, diga-se de passagem, acho que nem tanto, assim, mas que é o contato maior dele. Tanto que quando eles se aproximam um pouco mais, a Violet e o Finch, uma das coisas que ele diz é que ele teria medo de perder a irmã no filme. Essa irmã mais velha, que seria a pessoa presente, porque no filme ele não tem contato com a mãe. E essas posturas da família do Finch são muito criticadas pela família da Violet, tanto no livro quanto no filme. Entretanto, ele tem uma parte muito marcante de infância com o pai dele, negativamente, muito marcante. Violet era uma menina popular e que passou a não querer andar de carro, só andava a pé até a escola, da escola para casa, ou de bicicleta, independente do frio que estivesse em Indiana, que era o local onde a história acontecia, e eles acabaram se aproximando, de uma forma um tanto forçada por ele, porque ele sente que ela precisa ter a vez dela e o momento dela de estar se soltando e saindo e voltando à rotina. Ela tinha um namoradinho que eles acabaram se afastando. Tem a amiga Amanda, que tem uma presença um tanto marcante de uma forma e no livro de outra, mas assim, são pessoas que na escola o excluem o tempo inteiro. E aí, quando o professor de geografia, num dia que ela chega na escola, na sala de aula, no meio de uma aula, e esse professor propõe, porque eles estão prestes a estarem indo de encontro com a formatura, com o sair da escola, ele propõe que, em dupla, esses grupos, esses alunos, comecem a pesquisar e visitar alguns lugares que eles considerem incríveis em Indiana, para que isso fique como uma recordação boa para eles do tempo de escola. E aí, Finch, incomodado, de uma certa forma, é uma maneira que ele tem de até se interessar por alguma coisa na escola, que é uma proposta da coordenação escolar, da orientação que ele tem do orientador educacional que o acompanha, e ele meio que força a barra até que ele consegue fazer com que Violet consiga estar saindo de casa com mais frequência e visitando alguns lugares que até então, de acordo com o que eles falam, seriam lugares que talvez o que ele oferece de proposta em início seriam lugares talvez que aos olhos comuns no dia a dia não fariam tanta diferença, lugares feios que poderiam ser vistos como bonitos, e alguns pontos muito interessantes, muito bacanas também, que a gente vê uma pesquisa da autora aqui e que eu achei muito interessante. No livro são diversos lugares, e assim, no filme, claro que não daria para que mostrasse isso tudo como ela coloca, ela até descreve aqui. Porém, no filme, a gente vê, se eu não me engano, uma média de uns 6 lugares. Um que eu achei, assim, incrível foi a árvore de sapatos que eles deixaram. Entretanto, no livro essa árvore aparece de uma forma, mas bem lá pro final do livro, bem lá no finalzão. E no filme já aparece de uma forma mais romântica, mais bonita, com os dois juntos, o que não acontece. Uma outra também que eu achei bacana e que ele a leva é um local que existe realmente, e esse senhor ele aparece no filme, que é uma montanha russa que ele constrói por conta dele e ele recebe visitantes ali. A gente vê uma proximidade entre os dois, e o Finch, como ele pesquisa no Google sobre ela no início, lá no inicinho, se incomoda um cadinho com essa situação que ele vive com ela, um tanto extrema, como eles se conhecem, o Finch descobre que Violet e Eleanor tinham um blog, um site em que a Violet escrevia. Inclusive, uma das vontades iniciais de Violet, antes disso tudo acontecer, entre ela e a irmã, um acidente de carro e tal,
seria fazer um curso de escrita criativa na Universidade de Nova York, o que ela abandona. Uma coisa que é notada pela orientação pedagógica e pelo acompanhamento que fazem com ela, por isso que eles vivem, é que ela começa a buscar lugares longes, justamente porque ela não queria mais ficar ali. Indiana para ela não teria sentido. E o Finch começa a provocar nela essas mudanças e eles criam um vínculo muito forte. Uma coisa que eu não vi colocado no filme e que eu acho que talvez é uma preocupação na hora da escrita do roteiro, do direcionamento do roteiro, é essa questão da saúde mental entre os adolescentes. A gente sabe, eu enquanto educadora também vejo muito assim essa preocupação. A gente sabe que ser adolescente não é fácil. A gente sabe que são muitos conflitos, é uma mudança muito grande de hormônios e de pensamentos e de formação de opinião, e o papel da família se faz importantíssimo, essencial, coisa que no filme, por Finch, não é retratado. Finch é um jovem mais sozinho, e assim, no filme, na história do livro, embora a família dele esteja ali, eles vivem um conflito muito grande, que é essa saída do pai de casa, o pai não era uma pessoa presente. Eles tentam uma certa proximidade entre eles, Finch e as irmãs frequentam a casa do pai de vez em quando, vez ou outra, porém, essa proximidade é um tanto forçada e incomoda a Theodore Finch, por exemplo, porque ele vê que o irmãozinho que ele tem desse outro relacionamento do pai tem uma família que eles não tiveram, que essa esposa que o pai dele tem parece ter uma proximidade com o pai que a mãe dele não teve. E ele sofre também de ver essa mãe desgastada, não tão, né, a mãe dele não é velha, ela tem 41 anos, mas cansada, sofrida por tudo que eles passam. É diferente, é uma família diferente. E isso não é mostrado, né? Como eu disse no início, Finch é mais solitário no filme. E assim, a gente sabe o quanto o papel das famílias são importantíssimos. E como eu falei lá no início, isso é um tanto criticado pela família de Violet com relação à família do Finch, no livro e no filme. No livro isso é mais nítido. Bem mais nítido. Aliás, muitas coisas no livro são muito mais nítidas. E uma coisa que me chama muito a atenção, muito, é que a Violet, tanto no livro quanto no filme, ela se incomoda com os sumiços de Finch. E assim, isso me chocou muito quando eu vi em ambas as formas de divulgação desse material de Jennifer Niven, é que ela questiona os sumiços dele, tanto para os amigos quanto para a família, e as pessoas acham normal. Gente, pelo amor de Deus, quando que um adolescente de 16 a 17 anos some, muitas vezes some dentro de casa, e você não sente falta? Você acha isso normal? Não pode ser normal. Alguma coisa está acontecendo. Isso é muito sério, isso é muito importante, isso é necessário ser ressaltado. E os amigos dele falam para ela que se ela quiser conviver com ele e aceitá-lo, que isso aí faz parte da vida dele. A mãe dele mostra isso, sabe? Os irmãos, as irmãs, né? No caso a irmã mais velha, e ela se incomoda com isso. Na verdade, o Finch, ele luta o tempo inteiro para estar consciente, acordado. E Finch, na verdade, luta o tempo todo contra os rótulos que lhe são jogados. Contra isso, ele brinca o tempo todo, ele se joga o tempo todo a esses rótulos. Ele tem vários personagens que ele cria dentro dele, que ele põe pra fora cada dia um Finch diferente. E as pessoas observam isso, mas não notam isso. Sabem como isso é sério? Esse livro ele mexeu muito comigo. Essa história me incomodou de uma certa forma e muito. Por quê? Porque eu faço terapia, porque eu converso com a minha psicóloga, porque eu tento me descobrir o tempo inteiro, me reconstruir, me ressignificar o tempo inteiro. Não fui assim na adolescência, é bem longe da minha realidade, creio eu. Porém, a gente vê que a gente tem um grupo de adolescentes, hoje principalmente diante de redes sociais, e que se afundam nas redes sociais, e que muitas vezes os pais oferecem essa rede social meio que para aliviar. E será que isso está aliviando mesmo? Até que ponto isso é saudável, isso é salubre para esse adolescente? Até que ponto essas amizades são importantes? Até que ponto dá para se ponderar e se equilibrar amizade e família? Sabem? Qual é mais importante? Estão juntos, né? Eles ali não têm uma situação próximas, não são de uma situação tão parecidas, porque Violet tem uma família mais bem construída, embora tenha havido essa perda da irmã tão jovem, mas Finch não.
e ao mesmo tempo Finch quer libertá-la de alguns sentimentos que ele conhece bem. Então assim, como eu estava falando, a gente vê ali ele meio que brincar, mas assim, meio que jogar pra fora as diversas personalidades que ele poderia ter. O Finch dos anos 80, o Finch intelectual, o Finch aberração, que é o rótulo que marca ele o tempo inteiro na escola, tanto no livro quanto no filme, e isso o incomoda de uma certa forma. Porém, mesmo a proposta da autora de se ressaltar no livro, tá? No livro, a importância de se observar, de se avaliar os transtornos emocionais, e isso assim é muito sério, porque era nítido que ele vivia isso e ele chegou aí a frequentar. No livro foi mais bem relatado do que no filme, porque como eu disse também no filme não dá pra gente estar indo a fundo, não dá tempo também, embora seja um assunto de muita relevância, mas que choca. É isso, abala às vezes, até os adolescentes que estão assistindo, mas a gente vê o quanto se mostra adolescentes passando por transtornos emocionais. E ele me marca muito quando ele fala no livro dessa questão dos rótulos que eu já andei mencionando aqui. A gente é rotulado o tempo inteiro, de diversas formas. E nesses rótulos que são mencionados, eu quando assisti, como eu falei, me incomodou essa questão do estar desperto e eu quis entender um pouco mais essa questão dele ter personalidades. Até que mais lá pro meio, do meio para frente, esse orientador educacional no livro menciona ao Finch a proposta de que ele já falava de ele estar procurando por acompanhamentos em locais reservados só entre jovens, para ele tentar se identificar e tentar se abrir, já que ali ele não queria, já que na família ele não tinha esse respaldo. De alguma forma ele tinha que ser salvo, né? De alguma forma ele tinha que ser resgatado desse universo sombrio que ele vivia, desse incômodo, desse caos que ele vivia entre ele, dele com ele mesmo. E aí sugere-se por esse orientador educacional, e aqui eu compreendi isso melhor. No filme não tinha como a gente compreender de uma certa forma, assistindo primeiro, como foi o meu caso, da bipolaridade. E aí eu falei, puxa, ele tem a possibilidade, não é um diagnóstico fechado, não dá para se ter esse diagnóstico fechado aqui, mas ele sugere que Finch comece a pesquisar sobre bipolaridade, e aí eu associei com esse monte de personalidade que Theodore Finch apresenta ao longo da história, muito bem traçada no Jennifer Niven, aqui, que foi publicado pela editora seguinte, selo jovem da Companhia das Letras, e que assim, ele mexeu muito com o meu emocional. Eu não chorei, como eu vejo algumas pessoas falando, chorei com o filme, sabe? Com o filme eu chorei, mas aqui assim, foi uma provocação assim mais intensa, foi uma provocação assim maior, me trouxe emoções e mexeu tanto comigo essa coisa de tentar ficar acordado, do cérebro estar o tempo inteiro antenado, de anotar tudo que pensa. Eu meio que sou assim também. Claro que eu não vou me comparar com a questão dele de estar perdido. Eu estou em processo de buscar ajuda o tempo inteiro. Então, assim, acho que o Finch, infelizmente, na história que não teve essa possibilidade, meio que recusou um pouco, não teve, como eu disse, amparo da família. Isso, assim, é um tema muito forte, muito intenso entre adolescentes. Então, assim, a gente que passa, seja em resenha escrita, seja através da sugestão da leitura, seja através de uma resenha aqui no canal e em outros canais que eu tenho assistido também, andei vendo, depois que eu li o livro, é muito, muito, muito importante a gente acentuar a importância, o papel da família, dos que estão próximos de pessoas que realmente precisam desse tipo de ajuda, sabe? A insistência é muito grande. Muitas vezes é meio que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque essas pessoas pedem socorro e muitas vezes elas não sabem que estão pedindo socorro. E uma outra coisa que eu achei muito importante aqui no livro, quando eu terminei, eu senti, óbvio, eu estava lendo, de ler a nota da autora. A nota da autora me provocou assim, tão pesadamente, tão fortemente quanto toda a história que ela traz. E ela fala que num determinado momento ela queria muito estar criando uma história de certa forma provocativa, e parabéns, ela conseguiu. E ela sofre com isso na família e com um amigo próximo. Então, assim, sabe o que é a perda através do suicídio. E em Por Lugares Incríveis, ela traz o tempo inteiro pesquisas
através do Theodore Fint, que ele é obcecado por isso, sabe? Ele o tempo inteiro, ele pesquisa sobre a morte, ele fala sobre suicídio, ele fala sobre formas de estar perto e longe dessa sensação. Uma cena que tem no filme, dessa questão da água, ele estar deitado, ele se provoca o tempo inteiro com a questão da água. Ele fala no livro que assim, de uma certa forma, em outras palavras, ele não entende como ou porquê, mas a água o atrai. Então, assim, eu recomendo muito o livro. Recomendo muito o livro. Se quiserem assistir o filme, eu também recomendo. Eu vou recomendar porque, assim, é a minha opinião, é a opinião de outros youtubers, de outros booktubers, adversas. Eu não tenho, assim, o que reclamar da adaptação, mas como eu disse, eu assisti primeiro, então eu vi aqui uma forma muito mais densa dentro da proposta, que é falar de transtornos emocionais, de depressão, ansiedade, bipolaridade, principalmente entre adolescentes e jovens, e a importância do papel, da presença da família diante desses jovens, diante daqueles que precisam nesse momento. Mas o filme ele traz uma proposta mais romantizada, e quando a gente vê, eles se apaixonam muito rápido na história, eles se aproximam, e ele insiste muito nessa proximidade. Os lugares são incríveis, por onde eles passam, por onde eles percorrem. No filme, o texto, o que me faz chorar no filme, é o texto que ela lê, das escritas que ele propõe para ela, porque, como eu disse, ele descobre que ela escreve muito bem. Até falei que ela queria um curso de escrita criativa em Nova York, que a mãe dela a apresentou de uma certa forma. Com isso, ele vê uma forma de trazê-la de volta para o meio social deles e escrever. E o texto que ela escreve no fim, que é a conclusão, né, o fechamento do trabalho deles na escola, é excepcional, de fazer chorar. Porém, a história é muito mais bem relatada dentro da proposta inicial, e é fortíssima, mas assim, é necessária, muito necessária. Então, assim, hoje eu deixo minha dica para vocês de Por Lugares Incríveis, seja na adaptação, porém, principalmente na leitura desse livro. Passam de 300 páginas, mas que você lê bruscamente, drasticamente, você sofre com a leitura, você se delicia também com a leitura, com os momentos em que eles passam juntos, e as propostas de amenizar o sofrimento um do outro que eles passam juntos também. E fica aqui o recado. Eu queria perguntar para vocês se vocês já leram, se vocês já assistiram, se vocês pensam em ler ou assistir. Acho que a proposta, gente, inicial é de realmente ler para depois assistir, que foi um erro que eu cometi por ansiedade, porque, como eu disse, eu estava esperando muito o filme. Realmente acabei indo na ansiedade e chegou o livro por aqueles dias, então eu acabei não me aguentando. A essência foi um pouco modificada, sim, na adaptação, não foi assim exatamente. Eu não tive a sensação, como por exemplo quando a gente assistiu A Bela e a Fera, o quanto a crítica se falou de uma das adaptações mais próximas da literatura, mas eu valorizei também. São formas diferenciadas de se mostrar o problema. Acho que um pouco mais mascarada na televisão, né, na adaptação, aqui muito mais forte, muito mais fiel do que é realmente saber o que se tem depressão, saber o que é sofrer de ansiedade, de transtornos fortíssimos de ansiedade, do que seja bipolaridade. Como eu disse, não é um caso fechado para Theodore Fint, porém é um caso a se borbulhar e acentuar. Então fica aqui o meu recado, fica aqui o meu beijo, meu carinho. Fiquem por aí, que eu vou estar sempre por aqui trazendo boas notícias, e hoje não poderia ser melhor do que com Por Lugares Incríveis, de Jennifer Niven. Beijo, até!